E a pergunta que eu lanço é: estaria Jair Messias Bolsonaro sofrendo a mesma injustiça que talvez Jesus sofreu lá no seu tempo? Sofrendo uma condenação injusta, tendo ele não feito nada para merecer o provável e o possível castigo que irá sofrer nos próximos dias, meses, semanas, quem sabe só o ano que vem? Nós estamos acompanhando nesse exato momento o julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, independente da sua opinião, se ele é culpado, se é inocente, se você acha justo ou injusto, se o Brasil tem coisas mais interessantes a discutir do que o que ele fez ou deixou de fazer. Independente dessa opinião sua, eu gostaria de conversar com você hoje e também te convidar a deixar a sua opinião com respeito, tá? Aqui nos comentários. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para mais um vídeo aí com vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa também o seu like, se inscreva no canal. Não repara muito bem na minha cara de cansado, acabei de voltar do serviço, estou um pouquinho resfriado também, então vocês vão poder perceber isso aqui no tom da minha voz, tá? Mas eu não queria deixar de comentar essa situação com vocês, tá? Só para situar o que está acontecendo, né? O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro está sendo julgado, está no processo final do seu julgamento, no caso, né? Por tentativa de golpe de Estado, que seria, né, uma ruptura com a democracia, com o processo de eleições diretas e independentes que nós temos aqui no país, se ele de alguma forma tentou interferir ou se de alguma forma ele tentou criar mecanismos de intervenção no processo democrático aqui do nosso país. E sim, a situação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro tem um pouco a ver com Jesus Cristo. Aí você fala, heresia? Não é uma heresia, tá, pessoal? Jesus também, ele estava inserido num contexto também político da sua época. Você vai lembrar que Jerusalém e as outras regiões ali em volta, elas estavam sendo governadas pelos romanos. Havia naquele tempo toda uma discussão social também sobre o papel de Jesus e o papel dos seus discípulos, dos seguidores. Portanto que Jesus, para alguns dos seus seguidores, para algumas das pessoas, para pessoas que também não gostavam dele, Jesus era um revolucionário, Jesus seria um revolucionário. Jesus estaria ali como o líder de um movimento que iria libertar, olha só a metáfora, iria libertar os judeus da dominação dos romanos. E para alguns também, aqui, nessa época em que vivemos hoje, o ex-presidente Bolsonaro seria uma espécie de Jesus, um Messias, que iria nos livrar do jugo do judiciário, ou do Alexandre de Moraes, ou qualquer outro juiz que seja. Que nós estávamos vivendo sobre uma dominação injusta, e o Bolsonaro seria essa encarnação de Jesus. Claro, guardadas as devidas proporções, você está entendendo a metáfora que eu estou fazendo, seria a pessoa que iria libertar os brasileiros. E nós deveríamos segui-lo cegamente. Assim como nós seguimos a Jesus cegamente, nós deveríamos também seguir o presidente Jair Messias Bolsonaro, independente das suas decisões e independente do que nós mesmos pudéssemos achar, porque ele tinha um plano. Bolsonaro tinha um plano e nós deveríamos segui-lo. Bom, pessoal, o fim dessa história a gente já sabe. O presidente Jair Messias Bolsonaro até então perdeu as eleições e o presidente atual, Luiz Inácio Lula da Silva, foi eleito, e mesmo ainda um pouco antes do Bolsonaro sair do comando, ele teria articulado algumas situações para poder dar um golpe no Brasil, ou mecanismos em que ele fosse reconduzido à presidência do Brasil. Mecanismos que tornariam possível uma ruptura institucional. Basicamente seria isso. Uma GLO, Garantia da Lei e da Ordem, ou a Lei 142, onde os militares iriam tomar a frente do comando do governo e aí iriam depor o presidente Lula ou não deixá-lo governar, ou pressionar a sua saída do governo, a sua renúncia, e o ex-presidente Bolsonaro iria ser reconduzido ao cargo de presidente e por tempo indeterminado. E a partir dali seriam colocados mecanismos em que ele
e as pessoas que fossem apoiados dele iriam ser reconduzidos, iriam governar por tempo indeterminado. Traçando o paralelo de Jair Messias Bolsonaro com Jesus Cristo, nós cristãos acreditamos que Jesus foi julgado e condenado injustamente. E aqueles que acreditam no Bolsonaro, do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, também acreditam que assim como Jesus foi julgado injustamente, Bolsonaro também está sendo julgado injustamente, que todas as suas ações eram ações que visavam o bem do Brasil, o bem dos brasileiros e a libertação desses. Assim como Jesus também, suas ações seriam em prol da humanidade e da missão em que Deus colocou em suas mãos. Que Bolsonaro também teria uma missão dada por Deus para livrar os brasileiros do jugo de uma elite, de um judiciário, de um sistema progressista, petista, instalado para poder destruir os cristãos. Não adianta a gente avançar aqui sem entender quem é o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Pessoal, eu sou formado em gestão pública, então tenho um pouco de propriedade para falar sobre o tema. Não estou falando aqui de orelhada. Eu estudo sobre o tema, estudo sobre política, leio, ouço, vejo. Então é um tema que eu gosto bastante. Então sempre quando eu tenho oportunidade de falar e fazer o paralelo com a vida cristã, com a Bíblia, é muito interessante. E a gente vai entender que há algumas coisas que são muito comuns. É claro, você pode dar uma Wikipédia, pesquisar por si mesmo, mas eu vou fazer um breve resumo sobre a trajetória e a história do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que começou a sua carreira profissional, a sua carreira política, a sua carreira social mesmo, começou lá no Exército. Ele que foi cadete da AMAN, né, Academia Militar das Agulhas Negras, ali em Resende, e dali ele migrou depois, né, depois de ser colocado na reserva, ele se candidatou a um cargo político no estado do Rio de Janeiro, não sei se no estado ou no município do Rio de Janeiro, e dali cresceu a sua popularidade, principalmente no programa Super Pop, tá? Dá um Google aí, Super Pop Jair Messias Bolsonaro, você vai ver uma época em que ele era muito mais novo, tá? E de uma época em que ele falava absolutamente 1 milhão de absurdos, 1 milhão de coisas que hoje, claro, na nossa época, nessa época em que vivemos, não se falaria mais, tá? Então, talvez se ele pudesse voltar naquele tempo, ele não falaria as coisas que falou, embora ele não teria a relevância ou a visibilidade se ele não falasse aquelas coisas. Tem muita gente realmente, pessoal, que se não bota uma melancia na cabeça e começa a dançar em plena avenida, nunca seria notado. E ele basicamente foi esse cara que botou uma melancia na cabeça e começava a dançar na avenida, falando um monte de coisas absurdas na televisão, tendo um cargo eletivo, sendo um político. E se não fosse isso, ele seria absolutamente invisível no Congresso. Como muitos políticos que conviviam com ele diziam que ele era alguém que simplesmente só para fazer voto mesmo, peso de bancada, nada além disso. Nunca foi um articulador político de aprovação de projetos, referência de deputado, referência de projetos. Bolsonaro nunca foi isso. E ali no período de 2013, com os protestos de 2013, passagem de ônibus, governo ali da presidente Dilma, se não me engano, no primeiro mandato ainda, terceiro ano do primeiro mandato, com muitos problemas que a ex-presidente estava tendo, a ex-presidente Dilma, Bolsonaro, com a insatisfação popular, ele se levantou com aquele grupo, né, e começou a se lançar, a se posicionar como uma opção viável, não para aquelas eleições ali, que viriam a acontecer, se não me engano, em 2014, mas como uma opção viável para 2018. Então, as pessoas acham que Bolsonaro, ele começou ali a articular a sua candidatura a presidente em 2018, 2017. Não, pessoal, a sua articulação ela vem de muito antes, ela vem desde 2013 e deu um boom com a Operação Lava Jato, que ocorreu também, prendendo essas personalidades do campo da esquerda. Então, fez com que ele viesse com muita força e ganhasse as eleições de 2018. Pessoal, a gente não pode também ser ingênuo de dizer que o ex-presidente Bolsonaro não falou diversas vezes sobre uma ruptura institucional, sobre possível fraude nas eleições. Bolsonaro dizia que se ele não ganhasse,
possivelmente era porque as urnas eram fraudadas, era porque o processo estava fraudado. Bolsonaro passou boa parte do último mandato, do seu último ano de mandato, dizendo que as eleições, que as urnas eram fraudadas, que as urnas estavam já programadas para fazer com que os votos para presidente fossem para o candidato do PT, o presidente Lula. Ele passou sem prova nenhuma, sem prova. Ele dizia essas coisas. E a gente tem que ter compromisso com a verdade. Se a gente não sabe de um fato, pessoal, a gente deve deixar a boquinha, né? Procurar evidências e tal, mas sem isso a gente pode começar a falar que as coisas existem sem que elas existam. O argumento do pessoal era, você dizia para a pessoa, não há prova de que as urnas sejam fraudadas. A resposta que vinha do outro lado é, então, mas também não há provas de que elas não sejam fraudadas. Uma loucura completa. Mas ele passou boa parte do seu mandato dizendo essas coisas, pessoal. Dizendo que poderia acontecer uma ruptura institucional no Brasil, de que as pessoas possivelmente queriam isso, e o brasileiro não queria isso. O brasileiro está preocupado em pagar as próprias contas, não está preocupado em se o presidente vai ou não declarar uma GLO, ou artigo 142, ou qualquer outra coisa que seja. O brasileiro não está preocupado com isso. Mas é claro que é importante que a gente tenha... Mas é claro que a gente precisa ter o controle do nosso destino e o direito de errar. Infelizmente temos esse direito. E é um pacto social que nós fazemos, gente, de, cara, eleições de 4 em 4 anos, um presidente só. É interessante que haja uma estabilidade no país, mesmo que a gente não concorde com algumas coisas, a gente pode mudá-las aos poucos, mas a balbúrdia, a bagunça não nos interessa. Não é bom para o nosso emprego, não é bom para a nossa família, não é bom para o nosso lazer, com que as coisas sejam bagunçadas, que os políticos estejam brigando, de que as pessoas sejam convocadas para ir em manifestações ou para pegar em armas ou qualquer outra coisa do tipo. E foi basicamente o que aconteceu em uma parte considerável do governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E o que está sendo julgado agora é a sua articulação por meio de alguns militares para interromper o processo democrático no Brasil, atentar contra a vida do presidente Lula, do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Se houve todas essas coisas, e tudo isso está sendo julgado agora. E tem gente que acha que é injusto, tem gente que acha que é justo, que tá legal, tem que ser assim mesmo, não pode tentar interromper o processo democrático no Brasil, de tirar os nossos direitos, de votar em quem a gente quiser, de impedir o outro de votar em quem ele quiser. É um direito recíproco. Eu permito com que esse direito seja dado a você, e você permite com que esse direito seja direcionado a mim, e assim vai, e assim é a vida, pessoal. Minha opinião, se são coisas iguais, se estão sofrendo a mesma coisa, é que não, pessoal. O processo de Jesus é uma coisa, a situação que o Jair Bolsonaro está passando é outra. Eu acredito numa coisa, tá? Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Correto? É importante que a gente tenha sede de justiça. Então, orar pela vida do Bolsonaro, orar pela vida do Alexandre também, né? Orar pela vida do Lula, orar pela vida de todo mundo. Pedir a Deus com que guarde a todos, com que a sua vontade se cumpra a princípio, acima de tudo e acima de todos. Correto? Mas é isso, pessoal. Plantou vento, colhe tempestade. Passou o ano todo do mandato, um ano do seu mandato, falando coisas, articulando coisas. Infelizmente, para você que gosta do Bolsonaro, eu sinto muito te dizer, há provas, há evidências, há testemunhos, e, cara, se for julgado condenado, tem que pagar pelo seu erro. E, cara, bola pra frente. Entendeu? Não tem jeito, o Lula passou pela mesma coisa, foi condenado, correto? Passou 580 dias, se eu não me engano, na cadeia, e não pediu pro pessoal invadir o Congresso, não pediu pra tentar dar um golpe em nome dele, não pediu a balbúrdia. Cara, ele simplesmente pegou, sabe? Foi preso, cara, e ficou lá na cadeia. Depois o processo retornou, tal, o juiz foi julgado, o processo dele, né, foi, em teoria, foi anulado, volta lá no primeiro, volta lá no início, tal, a condenação dele foi revertida. Então, assim, cara, ele passou lá e ficou de boa, cumpriu lá a pena dele, depois esperou as coisas ajeitar. O Bolsonaro também, cara, tudo vai dar certo. Se ele for realmente inocente, no final vai dar tudo certo. Acredita, confia. Bom, se a gente não se vê, bom dia, boa tarde e boa noite.